Olá mais uma vez, bem-vindo à Music Talks. Eu sou o Nuno Andrade. Desta vez gostava de falar com vocês sobre isto de comprar instrumentos musicais, marcas conhecidas ou marcas desconhecidas. Vamos falar sobre este assunto já a seguir à intro. What about musicians? Music Talks. Antes de mais, se calhar vou aqui já deixar de antemão o aviso que nós estamos a falar só de instrumentos de qualidade boa, superior. Portanto, não estamos a falar de instrumentos mal construídos ou coisas assim. Estamos a falar de instrumentos que, mesmo que sejam desconhecidos, são excelentes instrumentos. No outro dia falámos que um instrumento musical bom é uma ferramenta estável, é uma ferramenta que tu podes confiar e, sobretudo, é inspiradora. As marcas desconhecidas têm vantagens e têm desvantagens. As vantagens são que, normalmente, têm uma boa relação qualidade-preço. Como são marcas que apareceram no mercado e que estão a tentar romper e afirmar-se no mercado em relação às grandes marcas, normalmente procuram ter um cuidado particular na qualidade de construção dos seus instrumentos, de todos os seus componentes. Normalmente são muito mais rigorosos e podem-se dar às vezes ao luxo de fazer uma construção um pouco mais demorada em torno do instrumento musical. Quando estão a construir, conseguem ser um pouco mais meticulosos. Também conseguem fazer, como é óbvio, por terem uma dimensão mais pequena, às vezes conseguem ter um melhor atendimento ao cliente, uma melhor personalização do atendimento, digamos. Eles tentam usar, nestas marcas desconhecidas, tentam usar as estratégias que podem para conseguir reaver o investimento que estão a fazer na empresa e fazerem crescer a marca, não é? Tanto que agora surgiu uma coisa que já devem ter todos ouvido falar, que são os instrumentos boutique, e há pedais, inclusivamente pedais e amplificadores boutique. Eles chamam boutique, mas basicamente são pequenos construtores que fazem as coisas de forma muito mais cuidada e tudo mais, e estão agora a usar este nome, a tentar-se aliar a este tipo de designação para poderem vender os instrumentos a preços altíssimos. Portanto, às vezes não quer dizer que seja um instrumento barato em termos de preço, não é? Mas pronto, é uma marca desconhecida. Outra vantagem que tem é que, sendo uma marca desconhecida, não quer dizer que seja desconhecida para sempre. Ou seja, podes fazer um investimento agora, compras um instrumento espetacular e que a marca ainda é meio desconhecida, e daqui a uns 10 anos ou 15 anos, se calhar a marca cresceu imenso e passou a ser uma marca importantíssima no mercado, e tu calhaste em ter comprado um instrumento das primeiras edições, teres o número 1 ou o número 2, ou teres um dos primeiros números desse produto, o que é espetacular. Por estas marcas não terem uma dimensão muito grande, às vezes consegue-se alguns programas de sponsoring, mesmo que não sejam músicos muito conhecidos. Às vezes eles conseguem, são mais permissivos, não têm necessariamente de estar a trabalhar com grandes artistas, embora seja isso que eles procuram, claro, para poder divulgar a marca e projetar a marca, mas são mais permissivos nestes programas de sponsoring para músicos que também sejam emergentes. Uma das desvantagens é o tempo que tu às vezes vais perder à procura de um instrumento de uma marca desconhecida que tenha a qualidade que tu queres, porque não conheces a marca e então vais ter que experimentar muito mais, vais ter que procurar muito mais do que se fosse uma marca mais conhecida, que tu já sabes exatamente o que é que vais encontrar. Pode também que esta marca não seja nada barata
Pode ser uma marca desconhecida e, como eu disse, eles tentam agarrar-se ao marketing do boutique, deste termo boutique, e às tantas o instrumento, até por ter material de primeira qualidade, e acredito que normalmente seja assim, mas os preços às vezes conseguem ser bastante caros, pode não ser uma coisa tão barata como nós pensamos. Depois, é óbvio que se esta marca não se tornar conhecida, tu também tens que considerar, ou devíamos considerar um bocadinho, o valor de revenda, não é? E tendo uma marca desconhecida que não se tenha projetado no mercado bem, que não tenha acontecido tudo como a marca também ansiava, de repente não consegues vender o instrumento. Portanto, este valor de revenda para músicos emergentes e músicos que estão a tentar fazer carreira e que estão a gerir as suas poupanças, tem que considerar também esta questão do valor de revenda. Não se esqueçam, isto pode o instrumento musical de uma marca desconhecida pode valorizar ou pode desvalorizar, não é? Também há a desvantagem de que um instrumento musical de uma marca desconhecida possa ter também componentes, como é que eu ia dizer, que não sejam standard, ou seja, terem pickups com formatos diferentes, terem algum tipo de eletrónica muito peculiar e que não é fácil de substituir porque não estão a usar medidas e materiais standard que foram criados por marcas mais antigas, portanto, então às tantas podes ficar ali com um instrumento que não tem uma longevidade de manutenção fácil, não é? Se acontecer algum problema, porque acontece sempre, tu com o passar dos anos pode acontecer um pick-up estragar-se, pode acontecer a eletrónica alterar-se ali alguma coisa, ou um pick guard, por exemplo, e ter um formato esquisito, e depois as despesas são um pouco mais complexas. A questão é que, em caso destas marcas novas abrirem falência e tu tiveres um instrumento particularmente estranho ou peculiar nos seus componentes, depois não tens como fazer a manutenção das coisas facilmente, nem substituir material. Sobre as marcas conhecidas, como é óbvio, têm vantagens também e desvantagens. As vantagens é a relação qualidade-preço. Uma marca conhecida que tenha tido cuidado com a sua produção e com o seu desenvolvimento da marca no mercado, eles já conseguiram otimizar a qualidade da produção, a rapidez de produção e a otimização dessa produção. Portanto, eles já estão a conseguir uma boa relação qualidade-preço, que é para poderem baixar o máximo possível e manter aquela qualidade que eles achem mínima para o produto existir no mercado. Uma das outras vantagens é que reduz-se o tempo de procura por um instrumento de qualidade específico, não é? Tu sabes que compras daquela marca, é aquele modelo, mesmo que tu não tenhas muita experiência, tu vais ter quase a garantia que a marca te oferece, em que é um instrumento de qualidade, mesmo depois não sirva para ti no futuro. Tens outra vantagem, consegues facilmente revender um instrumento, porque os outros músicos estão exatamente com a mesma percepção, que é, preferem ter às vezes um instrumento conhecido do que ter um instrumento desconhecido, por causa do valor de revenda. Portanto, também é mais fácil tu venderes o instrumento musical quando não precisares dele ou tiveres necessidade de o vender. Estas marcas, como estão afirmadas no mercado, procuram ou deviam ter um pouco mais de responsabilidade para manter o seu status da marca. Portanto, acabam por ter uma maior capacidade logística porque têm muito mais dinheiro, podem ter mais pessoas em serviço de apoio ao cliente, não quer dizer que tenham melhor qualidade, mas acabam por ter, pelo menos, têm uma maior quantidade de recursos disponíveis para poderem gerir e, claro, deviam gerir o melhor possível, não é? Nestas dimensões, às vezes não costumam ter muito atendimento particularmente personalizado, mas conseguem ter um atendimento pelo menos coerente.
Mais uma vantagem é que, como é óbvio, é um investimento, é uma compra mais segura a todos os níveis. Em termos de qualidade, como nós falámos, em termos de ir direto ao assunto, ou seja, também reduz-te o tempo de procura, porque tu sabes, se souberes exatamente que queres um som de Stratocaster, vais buscar uma Stratocaster e resolves o teu problema instantaneamente, não tens que andar à procura de uma coisa que se pareça com outra coisa qualquer. Tens o valor de revenda e é óbvio que, sendo uma marca conhecida e que tu sabes que já existe há 30, 40, 50, 60 anos, é uma marca que provavelmente, além de ter um valor de revenda sempre mais ou menos garantido, pode ser um património inclusivamente, pode ter um valor patrimonial válido. Também tens peças de substituição de todos os géneros e feitios, ou seja, tu consegues transformar uma Telecaster numa guitarra de heavy metal com mudanças de pickups, porque inclusivamente há pickups com o formato que tu queres, mas com o output que tu também precisas. Portanto, há uma maior diversidade de marcas, de submarcas que constroem componentes específicos para estas marcas conhecidas, portanto, com as medidas standard e tudo mais, e tu facilmente consegues personalizar tudo o que tu precisares com um instrumento de marca conhecida. Também existe a questão da imagem. A questão da imagem também é uma questão às vezes a refletir, porque também há um certo status garantido quando tu estás com um instrumento de qualidade e de marca conhecida, não é? De um valor alto, eventualmente, um modelo específico alto, também, portanto, também há um status ali, independentemente de eu concordar ou mais ou menos sobre isto, mas existe um bocadinho essa questão. Aliás, nós vemos isso até noutros produtos que não tenham nada a ver com música, vemos nos telemóveis, vemos nos carros, em que às vezes é importante, a imagem é importante em alguns meios e em algumas circunstâncias. Portanto, esse reconhecimento, essa familiaridade do público, esse reconhecimento também dos profissionais, dos teus pares, também é importante para o público, mesmo que não perceba nada de instrumentos musicais, está-te a ver a tocar com um instrumento igual a outras vedetas do mercado, não é? De outras vedetas da história da música. E isso acaba por ter um impacto, provavelmente, na na parte da psicologia do público. Falando agora sobre as desvantagens, também vou ter que colocar aqui nas desvantagens esta questão da relação qualidade-preço, porque, como é óbvio, é uma marca, por ser marcas conhecidas, às vezes também já se desleixaram muito. Também acontece muito, que são marcas que já ganharam uma dimensão tal que às tantas começam, lá está, sentem que têm vendas garantidas e às vezes desleixam-se um pouco na qualidade. E isso acontece muito, ou seja, estás a pagar às vezes um preço muito alto porque é a marca, uma marca hiper conhecida, mas na realidade o instrumento já não tem a qualidade relativa àquele instrumento como ele está de momento. Há uma valorização que a marca já fez com o legado histórico, mas eu pessoalmente acho que às vezes não faz sentido esta discrepância, porque continua a ser o mesmo instrumento, está com uma qualidade inferior e estás a pagar um preço às vezes exorbitante. É estranho, é uma coisa estranha, mas é um fenómeno da nossa atualidade. O valor de revenda é uma vantagem, mas também é uma desvantagem neste caso, porque se tu tiveres um instrumento de marca conhecida, mas de alta qualidade, tu vais querer recuperar o investimento e muito provavelmente irás, só que tu vendes muito mais depressa um instrumento que seja barato, mesmo de marca, mas que seja barato, do que dessa marca que seja um instrumento caro, não é? Não vais encontrar tão facilmente uma pessoa de repente disposta a pagar-te 1.000 € ou 2.000 € por um instrumento musical usado, não é? Apesar de valer e ser o preço quase tabulado, mas se calhar tens que estar preparado para esperares um pouco,
não é? Sobre para conseguires reaver o teu investimento. Destas marcas assim mais conhecidas, os sponsorings normalmente não são fáceis porque eles na realidade não precisam. E então quando eles não precisam, o poder negocial é outro e tu não tens absolutamente hipótese quase de ter um sponsoring da Fender ou da Gibson, porque eles já só se dão ao luxo de trabalhar se calhar com artistas de topo para fazerem negociações mais compensatórias até para o músico. Outra desvantagem é que, sendo uma marca conhecida e modelos conhecidos, às vezes, se calhar, a tal personalização da tua voz no instrumento, ou seja, se for uma guitarra, que eu, sendo guitarrista, estou sempre a usar as guitarras como exemplo, mas em termos de guitarra, é óbvio que se eu estou a usar uma Stratocaster, que existe milhares e milhares de Stratocasters no planeta e músicos a tocar Stratocasters, é mais difícil eu se calhar ter uma voz tão pessoal usando um instrumento tão comum. Claro que lá está, como eu falei há pouco, as peças de substituição que agora existem, tu consegues transformar uma Stratocaster num instrumento de outro género musical totalmente diferente do típico da Stratocaster. Se bem que a Stratocaster até é um instrumento que vamos falar mais tarde ou mais cedo, assim mais especificamente, porque é um instrumento hiper versátil e mesmo para estes upgrades e para estas alterações. Às vezes, precisamente por estares a usar um instrumento de modelos conhecidos e marcas conhecidas, também é muito fácil, em termos de imagem, te associarem sempre a um artista qualquer antigo. Pronto, há essa desvantagem, mas não creio que seja um fator de grande preocupação no nosso percurso. Em jeito de conclusão, na minha opinião, acho que não há certos nem errados nestas questões. Aliás, isto é só uma forma de nós refletirmos sobre os nossos investimentos e as nossas compras e o nosso processo de aprendizagem. Mas o dinheiro acaba sempre por ser uma questão importante para os músicos da vida real, como eu gosto de dizer, que têm que gerir o melhor possível os seus gastos e os seus gastos, os seus proveitos e como a coisa flui em termos financeiros. E a meu ver, a maior segurança está em comprar marcas conhecidas e não têm que ser necessariamente caras para termos instrumentos de qualidade. Aliás, isso é uma coisa que vamos falar provavelmente no próximo episódio. Na minha opinião também, um instrumento conhecido, como tem tantas peças de substituição para personalizar vezes e vezes sem conta, até nós decidirmos avançar e mudar para outro instrumento qualquer, se acharmos depois necessário fazê-lo. E aí comprar um instrumento conhecido ou não, mas se calhar já vais mais seguro numa direção específica. Até lá tens instrumento para poderes fazer imensas substituições e facilmente fazer substituições de componentes e coisas assim. Ou seja, tu consegues com quase qualquer instrumento aproximar-te de sonoridades de vários géneros musicais só com um instrumento. Portanto, na minha opinião também, se nós decidirmos ir para uma marca pouco conhecida, não é? Acho que é mais sensato que não seja uma marca que tenha pickups com formatos muito próprios ou tipo componentes muito específicos, muito próprios, que depois não consigas substituir facilmente caso aconteça algum azar ou a marca deixe de existir ou assim. Mas de resto, tendo esses cuidados, também não é nenhum drama. Espero que tenha sido do vosso agrado, espero que vos faça pensar sobre estas coisas, se estiverem à procura agora do instrumento musical e estejam com dúvidas. Fiquem para uma próxima edição, já sabem, às sextas-feiras, por volta das 11, que sai o próximo episódio. Se quiserem, façam um like, subscrever, essas coisas e pagarem-me um café. Se estiverem nessa, está aí um link abaixo. Até à próxima.